Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso. Você também é do tipo de pessoa que fica confuso quando tem um assunto, frase, período, oração, você se embanana todo, não sabe o que é o que? Essa aula é para você. A aula de hoje é sobre estrutura da oração, da frase, do período. E a gente vai tentar distingui-los e tirar as suas dúvidas, ok? Vamos lá, galera. Vou começar pela frase. Professora, o que é frase? Galera, frase é um enunciado de sentido completo. Ela vai começar com uma letra maiúscula, então tem marcadores aí gráficos, e vai terminar com um ponto, seja um ponto final, ou um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ou reticências. Então, isso é a frase. Ela precisa, a chave para você entender frase é o fato dela precisar ter sentido completo. Então, observe, um conglomerado de palavras que não fazem sentido não será frase, tá? Ela precisa fazer sentido. Fiquem atentos, porque às vezes, dependendo do contexto, uma única palavra pode ser uma frase. Então, por exemplo, você está lendo uma história, um texto, que tem um incêndio. E lá pelas tantas, algum personagem grita, fogo! Observe, só tem a palavra fogo e um ponto de exclamação. Só esse fogo aí, que é uma única palavra, ele é uma frase. Por que ele é uma frase? Porque ele tem sentido completo dentro desse contexto. Quer ver um outro exemplo? Um personagem conversando com outro, aí lá pelas tantas, o personagem diz, saia daqui. Saia daqui tem apenas duas palavras, saia daqui. É frase também, porque dentro de um contexto, aquela frase pode fazer sentido, ok? Então, frase é um enunciado de sentido completo. Até aí, tudo bem? Existem 5 tipos de frases diferentes. A gente tem a frase declarativa. E o que é a frase declarativa? É aquela frase em que há uma declaração sobre alguém ou sobre algo. Então, quer um exemplo? Eu digo assim, Juliana saiu de férias mês passado. Eu declarei, ou seja, transmitiu-se uma informação. Juliana saiu de férias mês passado. Ponto, basta. Essa declaração pode ser, inclusive, afirmativa ou negativa. Nesse caso, afirmativa. Mas eu poderia dizer, Juliana não saiu de férias mês passado. E aí eu seria uma frase também declarativa, mas negativa. Porque eu tô negando, tem um não aí. Difícil? Simples. Além disso, a gente pode ter uma frase interrogativa, que é aquela em que se faz uma pergunta. Então eu digo assim, que horas ela volta? Que horas ela volta? Essa frase, inclusive, termina com um ponto de interrogação, que vai ajudar a marcar que essa frase é uma frase interrogativa. Tá? Então, quando você faz uma pergunta e ela fica evidenciada pela pontuação, a gente tem uma frase interrogativa, ok? Além dessa, a gente tem a frase exclamativa, que é aquela em que você expressa uma emoção, tá? Pode ser um espanto, uma alegria, uma surpresa, uma tristeza. Então, aquela que eu falei, por exemplo, fogo, que tem esse pavor, e aí tem o ponto de exclamação que ajuda a marcar que aquela frase é exclamativa. Então, a frase exclamativa é essa, que tem uma emoção clara. Quando eu digo assim, que dia incrível hoje. Que dia incrível hoje. Então, expressando aí uma alegria. E essa alegria, se ela inclusive vem marcada pelo ponto de exclamação, eu evidencio que essa é uma frase exclamativa. Tudo bem até aí? Bom, além dessa, eu tenho mais duas. A frase imperativa, que é aquela em que se dá uma ordem ou se faz um pedido. Então, eu digo assim, naquele exemplo que eu dei, saia daqui agora. Ou saia daqui que eu falei, né? Saia daqui. Esse saia daqui é uma ordem e, portanto, é uma frase imperativa. Lembra, toda vez que eu falo sobre imperativo com vocês, eu falo para vocês pensarem na palavra imperador, como alguém que dá ordens. E aí você não vai esquecer. Então, frase imperativa é essa que dá uma ordem ou um pedido. Eu posso dizer, fecha as janelas, por favor. Fecha as janelas, por favor. Não é bem uma ordem, assim, de forma muito seca ou rígida. Mas eu tô fazendo um pedido. Também é frase imperativa. Ok? Esse é o quarto tipo. E por último, a gente tem o tipo 5, que é a frase optativa. Na frase optativa, há uma expressão de um desejo. Então eu digo assim, que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe pode ter inclusive o ponto de exclamação. Mas não é simplesmente uma expressão de uma emoção. Há ali também um desejo. Então eu digo que Deus te abençoe. Por ser um desejo, essa frase é considerada optativa. Mas pode também ser um desejo assim, mais rígido. Eu posso dizer pra você assim, que você entenda tudo que eu tô te ensinando. Que você entenda tudo que eu tô te ensinando é um desejo. Mas não é um desejo tão leve quanto que Deus te abençoe. Mas não deixa de ser um desejo, ok? Então também é frase optativa. Obviamente, gente, a língua, né, ela é uma ciência humana. A gente tem aí muitos outros tipos de frase que não se resumem a esses 5, né? Esse rol de 5 aí. A gente tem muito mais. Só que a gente está ensinando os 5 tipos principais. Existem outros. E o mais importante, isso que eu estou explicando para vocês não é engessado. Eu tive um professor na faculdade que dizia que na língua portuguesa tudo só é ou não é dentro de contexto. Então você precisa avaliar o entorno, né? Qual é a situação em que aquela frase, aquela palavra está inserida. Então, por exemplo, vocês vão ter frases declarativas, como, por exemplo, eu gostaria de saber onde a senhorita estava ontem, que na verdade está expressando uma pergunta. Há uma ideia interrogativa aí. O formato me parece declarativo, porque eu termino até com ponto final, mas é uma pergunta indireta. Então, há aí uma frase declarativa que expressa uma interrogação. Eu posso ter, por exemplo, quer ver um exemplo? Convém que você estude mais para o vestibular. Convém que você estude mais para o vestibular, me parece uma declaração, mas não é uma declaração. Há aí um pedido que está por trás disso. Há uma ordem por trás dessa declaração. Eu desejo, inclusive, que você faça isso. Então, há um pedido para que você tenha algum tipo de atitude. Observe. Aí, por isso que eu falei que na língua nada é engessado. Numa frase que aparentemente ela é declarativa, eu tenho não só um pedido, como um desejo. Tá vendo? Então, na língua, nada é muito estático. Então, você precisa analisar as coisas à luz do seu contexto, tá? Em qual é a situação que ela está inserida. É por isso que se tem textos em prova. Não tira a frase do nada. A frase está inserida dentro de um contexto. E você precisa analisar esse contexto para tentar entender. Foi até aí? Isso é a frase, tá? Além da frase, nós temos a oração. E o que é oração, professora? A oração é um enunciado, ou seja, é uma produção discursiva ali, que tem que ter verbo. Então, lembra dos verbos lá que expressam ação, estado, fenômeno da natureza? Chover, cantar, amar, chutar, agir, falar, beber, comer. Lembra dos verbos? Lá que a gente estudou na escola? Para ter oração tem que ter verbo. Essa é a condição para existir uma oração. Mas ela não precisa ter sentido completo. Ela precisa ter verbo. Então, muitas vezes a frase é desse tamanhozinho aqui. A oração desse tamanhozinho aqui. Ela fica dentro da frase. Então, a oração é um enunciado que tenha núcleo verbal, que tenha verbo. Quer ver um exemplo? Eu digo assim, que você volte cedo amanhã. Que você volte cedo amanhã é uma frase, porque tem sentido. Provavelmente começou com letra maiúscula e terminou com ponto. Mas aí dentro tem um único verbinho, que você volte ou volte. Então essa frase, além de ser frase, ela contém uma oração. E às vezes uma frase pode ter mais de uma oração dentro. Conforme a quantidade de verbos é a quantidade de oração. Mas a oração não precisa ter sentido completo igual a frase. Outro exemplo, eu digo assim, ó, eu desejo que você seja feliz. Eu desejo que você seja feliz é uma frase completa. Olha no sentido aí. Se eu estivesse escrevendo, você veria que eu comecei com letra maiúscula e terminei com um ponto. Só que, quando eu digo eu desejo, olha o verbo desejar aí. Eu desejo que você seja feliz. Olha o verbo seja aí, que é o verbo ser. Desejo e seja. Eu tenho 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações. Uma única frase, porém 2 orações. Ah, professora, eu não sei onde eu corto. Muitas vezes você não sabe fazer o fragmento entre uma oração e outra. Mas para essa aula de hoje, não importa ainda isso. Importa que você reconheça 2 verbos e veja que se tem 2 verbos, eu tenho no mínimo aí 2 orações. Ok? Conforme a quantidade de verbos for aumentando, a quantidade de orações está aumentando.
E isso nos coloca dentro do terceiro e último conceito da aula de hoje, que é o conceito de período. Quando o enunciado de sentido completo contém dentro dele uma oração, em vez de eu chamar somente ele de frase, eu vou chamá-lo de período. Na verdade, a gente está falando da mesma coisa. O que vai mudar é o foco que eu dou para cada um. Quando eu estou falando frase, o meu foco está nos sentidos. A gente chama isso de semântica, que é o sentido. Eu estou preocupada com o sentido. Se aquilo tem sentido, se não tem, né? Se começa com letra maiúscula, se termina com algum ponto. Quando eu estou falando de período, eu estou no âmbito, que a gente vai dizer, da sintaxe, que é a parte da gramática que vai focar na relação entre os termos numa frase, num período. Então, o período, ele vai marcar algo, um foco mais estrutural, na estrutura. Em vez de eu me focar nos sentidos, eu vou focar na estrutura. A diferença é só no foco. Então, o período é uma frase, na verdade, que contém oração. Então, nessa frase que eu falei inicialmente, que você volte cedo amanhã, eu tenho uma única oração. E aí, eu tenho uma oração, mas essa frase faz sentido, então também é frase. E eu tenho um período, porque se é uma frase que tem uma oração dentro, é um período. E se ela tiver apenas uma oração, a gente vai chamar de período simples. Simples. Agora, aquela outra frase que eu dei de exemplo, eu desejo que você seja feliz, eu desejo, temos uma oração aí, que você seja feliz, outra oração. Eu tenho uma única frase que contém duas orações. Lembra que eu falei frase que contém oração dentro? A gente chama de período. Só que esse período tem duas orações, e não uma, tem duas. Se tem duas ou mais, a gente chama de período composto, ok? Então, período simples, uma única oração. Período composto, mais de uma. E podem ter inúmeras. Inúmeras. Quer ver um outro exemplo? Eu poderia dizer assim, ó. Eu iria à praia. Eu iria à praia amanhã, porém choveu, então não irei. Eu iria à praia, só tem o verbo iria aí. Porém choveu, ó o verbo chover aí. Então não irei. Ó o verbo irei aqui. Tenho 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Faz sentido isso que eu falei? Essa frase que eu falei que está descontextualizada, mas eu falei uma frase que aparentemente faz sentido? Faz. Então é frase, é um enunciado que faz sentido, é frase. Se é uma frase que contém oração, é período. E se contém 3, lembra? 2 ou mais, a gente vai chamar de período composto. Ok? Então, esses são os conceitos-chave de hoje. A gente tem enunciado de sentido completo, é uma frase. Frase é esse enunciado, nessa produção que eu fiz discursiva, em que o meu foco está no sentido. Dentro dessa frase, se ela tem verbo, ela contém ali oração. Que a oração é esse enunciado que tem que ter verbo. Que, inclusive, não precisa fazer sentido. Então, quando eu digo assim, eu desejo que você seja feliz, se eu focar só no eu desejo e falar eu desejo do nada, não faz sentido nenhum. Se eu tirar de contexto só falar a palavra eu desejo, isso não é uma frase sozinha, mas é uma oração. Porque tem o desejo e desejo é verbo. Então, não precisa ter sentido para ter oração, precisa ter verbo. Anotem isso aí, tem que ter verbo. A quantidade de verbos que tem no enunciado é a quantidade de orações que eu tenho. A gente vai ver mais pra frente como você vai fazer essa fragmentação. Mas para a aula de hoje basta você saber que a quantidade que eu tenho de verbo é a quantidade que eu tenho de oração. Se essa frase, que é esse enunciado de sentido completo, contém orações, 1 ou 2 ou 3 ou quantas forem, eu chamo isso aqui, em vez de eu chamar só de frase, eu vou chamar de período. Se é só uma oração, período simples. Se é 2 ou mais, período composto. Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, porque isso ajuda o nosso canal. Compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar de assisti-lo. E não esqueçam de ativar o sininho para mais atualizações, ok? Um beijo e até a próxima!